Boa noite, gente. Explica essa aí, tio, MDC e MMC. MMC é conjunto de dois ou mais números não nulos, infinitos, cujos elementos múltiplos são comuns entre eles. E o MDC, conjunto de dois ou mais números não nulos, infinitos, cujos elementos divisores são comuns entre eles. Isso aqui é a teoria. E a prática, para a gente entender como ficaria. Coloquei aqui dois conjuntos aqui, múltiplos de 3, e aí são definidos pelos elementos, né? 0, 3, 6, 9, 12, vai até infinito. É mais infinito. Aqui de 4, 0, 4, 8, 12, mais infinito. Quando a gente fala mínimo múltiplo comum, se eu falar o segundo mínimo múltiplo comum, é o número depois de 12. Mas o mínimo, aquele número que é comum e é múltiplo desses dois números aqui de 3 e 4. Aqui é o 12, representado pelo 12. Se a gente fosse fatorar, como ficaria? Colocaria 3 e 4, fatorando 2, 2, né? 4 dividido por 2 é 2, 3 dividido por 2 não pode, repete aqui o número 3. E aí tem outro número divisível por 2, que é o próprio 2. A gente escreve o 2 aqui. 2 por 2 dá 1. O 3 a gente mantém e ele vem para a próxima casa, aqui para baixo. Então a gente pega o 3, que é o próximo número primo, divide por 3 dá 1. Aí multiplicando isso aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, essa aqui é a representação dos múltiplos do 3 e os múltiplos de 4. Mas qual é o mínimo múltiplo comum desses dois números? É quando a gente faz a fatoração, a gente consegue encontrar. E os divisores? Os divisores é o máximo divisor comum. Parece a mesma coisa, mas não é, né? Aqui é o mínimo múltiplo comum. Você vê aqui que está na ordem crescente. Aqui a gente vai definir também os elementos divisores de 12. A gente começa pelo 1, diferente dos múltiplos, que a gente começa por 0. Então aqui, ó, os divisores, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Divisor de 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Então os divisores desses números aqui, o máximo divisor comum, ele está representado aqui pelo número 6. Número 6. Então, como é que ficaria na fatoração? Vou apagar aqui. 12 e 18. 12, 18. Enquanto o mínimo múltiplo comum todos são multiplicados, aqui a gente vai definir com o menor expoente. 2 dá por 6, dá 2, dá 3 dá 1. Aqui ficaria 2 elevado a 2 vezes 3. 18 por 2 é igual a 9, por 3 igual a 3, por 3 é 1. E fica 2 vezes 3 elevado a 2. Aqui a gente vai escolher os menores valores com os menores expoentes. Então aqui o 2, então MDC, vou colocar aqui, MDC é igual a 2, que é o menor valor daqui, com o menor expoente, e daqui é o 3, com o menor expoente. 3. 2 já não é comum aqui, mas a gente escolhe com menor expoente. O 3 não é comum aqui, a gente escolhe com... Então, o MDC é igual a 6. Visto isso, a gente parte para os exercícios. Para aqui ser mais rápido possível, que a gente tem tempo nisso aqui. Vamos apagar, aqui vamos apagar. Eu estou gostando desse brinquedinho novo aqui, mas vamos lá. Aqui, um floricultor possui 100 rosas brancas e 60 rosas vermelhas e pretende fazer o maior número possível de ramalhetes igual entre si.
Se ele usar o menor número possível de flores no ramalhete, o número de rosas brancas em cada um destes será... E aí, professor, quando é que eu defino o que é MMC e o que é MDC? Geralmente o MDC, ele vem pedindo isso aqui, a separação, né, a divisão. E o MMC, que a gente vai ver logo depois, o que define, o que a gente interpreta na questão que ele está pedindo. Aqui, como ele está pedindo divisão, né, dividir o máximo possível em números iguais, a gente usa aqui, no caso, o MDC. E como é que ficaria isso aqui? Então, a gente pega aqui 100, vamos fatorar 100. 100 por 2, 50 por 2, 25 por 3 dá? Não, então é por 5. Por 5, 5, 5, 1. Isso aqui, ó, 2 elevado a 2, 5 elevado a 2. Agora a gente pega o 60, vamos fatorar. 60 por 2, 30. Dá por 2? Dá 15. Dá por 3? Dá 5. 5, 1. Aqui é 2 elevado a 2, 3, 5. A gente vai ver quais números comuns entre os dois aqui. Como é o máximo divisor comum, MDC, qual o menor valor aqui com o menor expoente? Então, não tem jeito, o 2 vai entrar. 2 elevado a 2. O 3 pode entrar, é comum aqui no 100? Não é, não entra. O 5 é comum? Sim, qual é o menor expoente? Aquele ali. Então, o MDC daqui é 4 vezes 5 igual a 20. Chegamos ao final da questão? Não. Então, a gente vai definir aqui. Ele quer saber, você olhando ali, 100 rosas brancas e 60 rosas amarelas. Ele quer saber o número de rosas brancas em cada um desses será. Então, vamos lá. Se eu pegar 100 e dividir por 20, eu estou dividindo o que aqui? 100 rosas brancas. 100 por 20 dá 5. 5 por 20 é 100, 0. Então, eu sei que num ramalhete, que tem que ter a combinação, não pode sobrar nada, vai ter 5 rosas brancas. E aqui, 60 rosas vermelhas. Eu vou dividir aqui também por 20. 60 por 20 dá 3. 60 não sobrou nenhuma rosa. Beleza? Então, num ramalhete, vai ter 8 rosas. 8 rosas. 5 rosas brancas e 3 rosas vermelhas. Beleza. Feito isso, vamos partir para a pergunta. Se ele usar o menor número possível de flores no ramalhete, a gente já viu, ele vai usar 5 no ramalhete, 5 rosas brancas e 3 rosas vermelhas. O número de rosas brancas em cada desses será... O número de rosas brancas será par? A gente viu que não. É divisível por 3? 5 não é divisível por 3. É 1/4 do número de ramalhetes. Quanto é o número de ramalhetes? 20. 20. Cada ramalhete desse tem 5 rosas brancas e 3 rosas vermelhas. Ele está dizendo o seguinte, é 1/4, o número de rosas brancas, é 1/4 do número de ramalhetes, são 20 ramalhetes. 1/4, 5. Então, qual seria a resposta? A resposta seria essa aqui mesmo. Vou botar uma cor aqui melhor. A resposta seria essa. Beleza? Não é uma questão difícil, mas é um pouquinho de raciocínio e trabalho MDC. Vamos partir agora para outra questão. Vamos partir agora para essa questão de MMC. Aqui é o seguinte. Aqui, certa quantia superior a R$200 é inferior a 300. Contando que de 20 em 20, 30 em 30 e 40 em 40, sempre sobram 15. O valor dessa quantia é...
quando ele fala assim, de tanto em tanto, de tanto em tanto, o encontro, né? O múltiplo comum, nesse caso aqui, qual seria o múltiplo dessa questão? Ele está falando de MMC. E como é que eu faria essa questão aqui? Então, eu faria da seguinte maneira. Pegaria lá, primeiro número, 20, 30, 40. Dividiria isso aqui por 2. Que é o primeiro número primo. Vem 10, vem 15, vem 20. Por 2 vem 10, repete o 15 e vem o 5. Continua por 2. Vem 5. Aqui não se altera, vem 15 e aqui também não. Pode ser por 3? Pode. Vem 5. Repete o 5, repete o 5. E agora sim entra o 5. Então, o MMC, para poder ter um número comum que comporte essa quantia entre 200 e 300, contando de 20 e 20, 30 e 30, 40 e 40, sempre sobram 15. Então, vamos ler. Tem que estar entre esse intervalo aqui. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Essa resposta está ali? Olha aqui as opções. Não tem. Então, qual seria, pelo teu raciocínio, o próximo mínimo múltiplo comum? O que está comum na contagem entre 20 e 20, 30 e 30 e 40. Tem que coincidir de maneira que sobre 15 reais ali naquela questão. Eu parto do seguinte princípio. Se 120 é o primeiro múltiplo comum, qual para vocês seria o segundo múltiplo comum entre esses três números? Se o primeiro é 120, é claro que eu aí dobraria esse valor. Por quê? É o próximo. Mais 120 seria 240. Pô, mas não tem 240, mas aqui ele está dizendo, ó, sempre sobra 15. Se sobra 15, é porque se eu pegar esses números aqui, 240, dividir por 40, dividir por 30, dividir por 20, não vai sobrar nada. Mas para sobrar 15 em cada um deles, eu tenho que acrescentar mais 15. Concorda comigo? Então, esse valor aqui ficaria 240, mais 15, 5, 5, 255. Seria essa a nossa questão. Beleza? E é isso, gente. Mais um explicativo aí. Não sei se expliquei ou confundi, mas dê seu like aí, dê um atento. E a galerinha aqui dos colégios aqui na região pode procurar aí para explicador. Pode ser história, pode ser física, pode ser química, biologia, alguma coisa. Pode me procurar, beleza? O explicador aqui está pronto a ajudar vocês aí, independente de qualquer coisa. Explicativo. Boa noite aí, gente. Obrigado.